Bom, em ciências, vamos trabalhar um pouco sobre os seres vivos no ambiente. O que são seres vivos? Quais são as características dos seres vivos? Seres vivos são todos os seres que têm vida, né? As características dos seres vivos são porque eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Quem são os seres vivos? Os animais, que vocês estão vendo aqui a imagem dos animais, eles são seres vivos. Por quê? Os animaizinhos, eles nascem, eles crescem, eles reproduzem. O que é reproduzir? Eles têm filhotes, não é? Parecidos com eles. Eles ficam velhinhos também e depois eles morrem, certo? Aqui tem mais imagens de animais, certo? Todos os animais, eles são seres vivos. As plantas também são seres vivos, porque as plantas também nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Ô tia, como é que a plantinha se reproduz? Ela reproduz dando frutos ou flores. Tem plantinhas que dá frutos, não é? E tem plantinhas que só dá flores, tá? Então, e depois ela fica velhinha também e vem a morrer a plantinha. Então, é o ciclo da vida dos seres vivos. Todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e morre. Veja aqui nessa imagem. A primeira imagem, a plantinha pequenininha, nasceu. Depois ela foi crescendo. E aí a terceira imagem já mostra ela já grande, na fase adulta, vamos dizer assim. Aí é quando ela reproduz, quando ela dá frutos, quando ela dá flores e depois ela morre, tá? Os animais reproduzem-se uns por ovos, outros geram-se na barriga das suas mães. Então, aqui alguns animaizinhos, pronto, o pintinho, ele nasce de um ovo, né? Já o elefante, o gatinho, o cachorro, ele é gerado na barriga da mamãe, né? Igual os seres humanos. Nós, seres humanos, também somos seres vivos, que também nascemos, crescemos, reproduzimos, ficamos velhos e morreremos um dia. Isso é a fase da vida também dos seres humanos. E os seres humanos, eles nascem também, assim como os elefantes, como os gatinhos, como os cachorros, eles nascem na barriga da mãe, tá? Olha aqui, todos os seres vivos, sejam eles animais e plantas, nascem, que a tia falou, nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem-se e morrem. É o ciclo da vida de todos os seres vivos. Aí está mostrando o ciclo da vida de uma plantinha, né? Ela pequenininha, igual o bebê. Aí está mostrando também um bebezinho, uma bebezinha. Depois ela crescendo, crescendo, crescendo. Chega na fase adulta, né? E depois reproduz e depois vai ficando velhinha, porque depois a pessoa morre. E a mesma coisa acontece com as plantas e acontece com os animais, com todos os seres vivos. Lembrando que os seres vivos, eles precisam de água, ar, luz do sol, de alimento para sobreviver. São os elementos principais para que todo ser vivo ele sobreviva. A gente já viu em outra aula, né, que a plantinha ela respira, que ela produz o alimento dela. Lembram quando a gente falou um pouquinho sobre fotossíntese? Ela mesma produz o alimento dela, que ela respira, que ela precisa da luz do sol, que ela precisa do ar, da água da chuva para que ela sobreviva. E assim também somos nós. E para finalizar aqui a imagem
de seres humanos, né? Várias crianças e adultos também. Então, lembrando que os seres vivos são as pessoas, os animais e as plantas. Todo ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz e depois morre. E aí, o que a gente pode denominar de seres não vivos ou elementos que não têm vida? Por exemplo, a pedra. A pedra é um elemento que não tem vida. Faz parte da natureza, mas não tem vida. A água não tem vida. O ar também não tem vida, tá? Os objetos, como por exemplo uma caneta, um caderno, uma cadeira, são elementos não vivos, porque eles não precisam de alimento, eles não precisam de ar para respirar, eles não precisam da luz do sol, eles não recebem estímulos nenhum, ou seja, ele só sai do lugar se a gente retirar ele do lugar, não é? Uma cadeira, ela só sai do lugar onde ela está se você pegar a cadeira, tirar ela dali e colocar em outro lugar. Ela não vai sair andando sozinha, vai, diferentemente de um ser vivo. Os seres vivos, eles se locomovem, eles saem de um lugar para outro. Os seres que não têm vida, que também chamamos de elementos não vivos, eles não podem fazer isso, certo? Eles não precisam de água, eles não precisam de comida, eles não precisam do ar para respirar. Então, eles são considerados não vivos, os objetos, tá? Como uma casa, um carro, uma cadeira, que eu já falei, a mesa, um lápis, uma caneta. Não precisa, não é, de nada disso para viver, porque ele não tem vida, é um objeto. O objeto não tem sentimento, não sente nada, não tem sensação nenhuma, não pode se locomover, não, certo? Deu para entender o que é ser vivo e o que é ser não vivo ou elemento não vivo? Então, na atividade no caderno, vocês vão fazer uma lista com nomes de seres vivos e nomes de seres não vivos. Então, a tia já deu alguns exemplos de seres vivos e de seres não vivos. E aí você vai ver, na sua casa, tem vários objetos que não têm vida. Então, você pode colocar aí os nomes desses objetos. Tem vários elementos que não têm vida na sua casa, dentro da sua casa, na sua rua, né? O lugar onde você passa, o bairro. Tem vários elementos que não têm vida, como também tem vários elementos que têm vida, tá certo?